paz do Senhor Jesus a todos, uma ótima tarde, na paz do nosso Deus, do nosso Pai. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada irmão, de cada irmã que está nos assistindo via internet, em nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, quero dizer que até aqui, irmãos, a mão de Deus tem nos sustentado. Que Deus abençoe a nossa irmã, serva de Deus. Que Deus abençoe ricamente, minha irmã, a sua vida em nome do Senhor Jesus. Irmãos, irmãs, quero aqui anunciar a todos que estamos aí no prosseguimento, meus irmãos, das campanhas diante de Deus. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que nesse momento não é tempo dos servos de Deus que estão firmados na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, parar de buscarmos a presença. Porque, meus irmãos e irmãs, a fé do verdadeiro povo de Deus não está na placa da igreja, né? A Bíblia nos mostra, meus irmãos e irmãs, que a nossa fé ela tem que estar firmada na pessoa do Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Então, meus irmãos e irmãs, nós sabemos, mesmo que estamos enfrentando a dificuldade de estar na igreja, buscando a Deus, orando devido a essa epidemia, também, irmãos, é preciso aconselhar os irmãos, as irmãs, como pastor, né, como pregador da palavra, para vigiar mesmo, né, irmãos? Não precisamos ter medo, sim, mas temos que vigiar. O próprio Jesus disse, orai e vigiai. Então, meus irmãos e irmãs, aqui estou, meus irmãos, para estar trazendo, né, irmãos, comunicado da parte de Deus a todos os irmãos e irmãs em nome do Senhor Jesus. Eu sei, meus irmãos e irmãs, que quem coloca a palavra em nossa boca é o próprio Deus. Amém? Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que Deus tem usado pessoas em cima dessa terra como profeta, como servo do Deus vivo, para alertar o seu povo, para alertar a igreja. E nós sabemos, irmãos e irmãs, que poucos são os que dão crédito, né, irmãos? Porque, meus irmãos e irmãs, não existe fé se não for na prática. É que nem o caso, meus irmãos, de amor. Você já conhece algum amor se não é na prática? Não. Tem que haver a prática, meus irmãos. E por isso, né, irmãos, estamos aí vivendo o caos, né? Por isso, meus irmãos, que estamos aí vivendo o caos, né? Mas, irmãos e irmãs, você que serve a Deus, você que busca a Deus, continua orando, continua jejuando. Mesmo que você tenha dificuldade em estar na igreja, mas eu quero dizer aos irmãos que a igreja somos nós, irmãos. Eu sou a igreja, você é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Porque, meus irmãos e irmãs, na vinda do Senhor Jesus, no arrebatamento do povo de Deus, irmãos, tudo que é material vai ficar aqui nesse mundo em nome do Senhor Jesus. Mas aquele que estiver, irmãos, firmado na presença de Deus, vai subir, né, irmão, junto com o Senhor Jesus, cantando o hino da vitória. Amém? É tempo, meus irmãos e irmãs, de nós se humilhar mais, de nós ser mais humano. Amém? Porque muitos, meus irmãos, têm o seu Deus, o Deus dele é o dinheiro, é a fama, é as coisas aqui terrenas, é o Deus dele. Então, meus irmãos e irmãs, Deus tem permitido, está permitindo, né, irmãos, tudo que está acontecendo para mostrar, meus irmãos e irmãs, que ele não é brincadeira. Para mostrar, meus irmãos, que existe um Deus, que existe um céu, viu, irmãos? Um céu verdadeiro. Amém, irmãos? Existe um céu verdadeiro. Jesus, irmãos, não quis construir nada de material aqui nessa terra. Se você for ler a Bíblia, você não vai ver Jesus que construiu o palácio, construiu as mansões, se preocupou em riquezas materiais aqui nessa terra. Você não vai ver, irmãos. Você não vai ver um Jesus da Bíblia construindo o império aqui. Nada contra, viu, irmãos? Ninguém aqui. Mas, irmãos e irmãs, nós temos que pregar a verdade. Porque Jesus é a verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, vamos continuar firme na presença de Deus. Vamos ser, irmãos, como aquela virgem prudente. O que é ser virgem prudente, meus irmãos? Jesus ele pregou sobre as virgens prudentes, a lamparina cheia de azeite. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha vergonha de anunciar que você é uma serva de Deus, um servo do Senhor. Porque, meus irmãos e irmãs, aquele que se envergonhar do Senhor Jesus, também no dia do juízo, no dia do julgamento, aleluia, o Senhor Jesus também envergonhará a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Que Deus venha, meus irmãos, colocar sua mão poderosa
sobre a vida da minha irmã. Portas serão abertas, meus irmãos. Eu quero dizer uma coisa aqui, irmãos. Deus sempre guardou seu povo. Amém? Deus sempre protegeu o seu povo. Mas, irmãos e irmãs, é necessário nós estarmos firmes, estar firmado na pessoa do Espírito Santo, na pessoa do Senhor Jesus. Graças a Deus. Irmãos, eu quero aqui ler um versículo da palavra de Deus, onde se encontra, irmãos, no livro de Lucas. Porque às vezes alguém fala, mas a pessoa só fala, não lê a Bíblia, né, irmãos? Mas, irmãos, a palavra de Deus diz assim: examinai as Escrituras, buscar nela ter a vida eterna, né, irmãos? A Bíblia, ela só tem valor na minha vida, na sua vida, quando nós se esforçamos em praticar ela. Não adianta, meus irmãos e irmãs, nós conhecer toda a Bíblia e não obedecer, não é verdade? Então é necessário nós examinar as Escrituras, examinar a palavra de Deus e procurar nela ter a vida eterna. Amém? Graças a Deus. Eu quero aqui, irmãos, ler um versículo onde se encontra no livro de Lucas 23, versículo 42. Lucas 23, versículo 42, que diz assim, ó: então ele disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje mesmo você estarás comigo no meu paraíso. Amém? Olha que palavra, irmãos. Aqui uma pessoa falando com Jesus e dizendo: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondendo: eu te garanto, hoje mesmo tu estará comigo no meu paraíso. Sabe por quê, meus irmãos, que Jesus não quis construir nenhum império aqui nessa terra? Porque, meus irmãos e irmãs, todo império aqui dessa terra vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Então, de que adianta, meus irmãos e irmãs, o homem se corromper, amém, irmãos, por coisas banais, por coisas terrenas? Quantas brigas, meus irmãos, quantas coisas terríveis que está acontecendo e vai acontecer. Isso é o que? É cumprimento da palavra de Deus. Mas aqui nesse momento, irmãos, onde eu li no livro de Lucas 23, versículo 42, um homem fala para o Senhor Jesus: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus prontamente respondeu: hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Olha, meus irmãos e irmãs, além dessa vida aqui na terra, Jesus, ele tem um paraíso para você, para mim, para todos nós, em nome do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus tem, meus irmãos e irmãs, para os seus servos aqui nessa terra é um paraíso. Amém? É um paraíso para colocar os salvos junto com ele. Biblicamente, meus irmãos e irmãs, o Senhor Jesus ele irá dar a santa ceia a todos os salvos junto com ele. Mas é necessário, meus irmãos e irmãs, nós estarmos preparados para esse grande dia. Amém? Não adianta, meus irmãos e irmãs, nós pensar em servir ao Senhor segundo os interesses pessoais, segundo os interesses materiais. Não, meus irmãos, não. Nós temos que primeiramente servir ao Senhor pensando na nossa salvação. Nós temos que pregar a palavra pensando também que estamos pregando a verdade e que a pessoa, meus irmãos e irmãs, que está nos ouvindo, também chega ao arrependimento. Como diz a palavra, produzir fruto digno de arrependimento. Esse homem, meus irmãos e irmãs, que falou com o Senhor Jesus, foi aquele ladrão da cruz. Quando Jesus estava na cruz, ali para ser executado, para ser morto pelos homens que não queriam saber da verdade, pelos homens, meus irmãos e irmãs, que tinha o Deus dele, os sistemas aqui do mundo. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que Jesus, ele não se corrompe. Deus, ele não se corrompe. Aleluia. Por isso que está escrito, meus irmãos, na palavra do Senhor: não conformei com as coisas desse mundo. Não andei segundo a ideologia desse mundo, mas renovai pela graça, pelo poder do nosso Deus, o nosso Pai.
Esse homem, meus irmãos, o ladrão da cruz, ele falou para Jesus, ele se humilhou, falou: lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E Jesus prontamente, irmãos, respondeu para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Veja, meus irmãos, não precisou, amém, aquele ladrão da cruz se batizar, se preparar, não. Naquele momento ele se humilhou e prontamente o Senhor Jesus levou ele junto para o paraíso. Então, meus irmãos e irmãs, nós sabemos que pregar o Evangelho é pregar a palavra de Deus, não é denigrir a imagem de ninguém, não é perseguir ninguém, mas é simplesmente pregar a palavra do nosso Deus, do nosso Pai. Porque, irmãos e irmãs, o maior importante, o maior interessado em nós abençoar, em nós proteger, é o Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Então, meus irmãos e irmãs, você que está me assistindo, você que vai me assistir, receba o abraço do Espírito Santo, o abraço do Senhor Jesus. Porque, meus irmãos e irmãs, aleluia, essa autoridade, ela está na nossa vida. Essa autoridade, ela está na vida do meu irmão, da minha irmã. O próprio Senhor Jesus disse: aonde estiver 2, 3 reunidos no meu nome, ali eu estou, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Eu poderia estar aqui, irmãos, falando de outra coisa, mas, irmãos e irmãs, nós temos que, irmãos, manifestar nossa fé. Nós temos, meus irmãos, que assumir o lado que nós estamos. Amém? Não tem como, meus irmãos e irmãs, nós servir 2 senhores. Não nós agradamos a um ou desagradamos o outro. Então, meus irmãos e irmãs, é tempo de nós ficar do lado de Deus. É tempo, meus irmãos e irmãs, de nós entrar na porta estreita. Amém? A porta estreita, irmãos, é o Senhor Jesus. Não entra a mentira, não entra o pecado, não entra a vaidade, não entra o engano. É a porta do Senhor Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, é tempo de nós entrar na porta do Senhor Jesus. Porque Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, carregados de todo mal, que eu vos aliviarei. Amém, irmãos? Então, nesta tarde, minha irmã, receba o alívio da sua alma. Quantas pessoas, meus irmãos, que têm dinheiro, certo? Tem fazenda, tem mansões, tem tudo, mas há uma tristeza dentro da alma dele. Sabe por quê? Porque está faltando Jesus, está faltando o Espírito Santo, está faltando a presença do nosso Deus, nosso Pai. Então, meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos. Receba aí na sua casa, na sua família, a presença do nosso Deus, o nosso Pai. Amém? Graças a Deus. Irmãos, são essas minhas palavras. São essas minhas palavras. Que Deus venha abençoar os meus irmãos, que Deus venha abençoar cada vida, irmãos, em nome de Jesus. Quero dizer aos irmãos, vamos orar, viu, irmãos, pelo nosso Brasil. Amém? Vamos orar, irmãos, pelas autoridades. Vamos orar, irmãos, pelos líderes espirituais. Irmãos e irmãs, diz a palavra de Deus: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Amém, irmãos? Deus não chamou, meus irmãos, Deus não chama ninguém, irmão, na obra de Deus, pensando em ficar debatendo, brigando um contra a igreja A, contra a igreja B. Não. Até porque, meus irmãos e irmãs, lá no céu não vai ter divisão de igreja, não. Lá no céu vai ter uma igreja só. Amém? Lá no céu vai ter uma igreja só. A igreja lavada, remida pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? E que eu, irmãos, você, nós, possamos, irmãos, ter o direito de entrarmos no reino do céu. Amém, irmãos? Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que para entrar no reino do céu, aleluia, não vai ser de qualquer maneira. Amém? Não vai ter de qualquer maneira. Está escrito na Bíblia, meus irmãos, que vai chegar muitos diante do Senhor Jesus e vai dizer: Senhor, eu orava, eu fazia maravilha, eu fazia isso, fazia aquilo. E Jesus vai dizer, irmãos, abertamente: apartai de mim com os demônios para o fogo do inferno, porque você praticou iniquidade, porque você apoiou a iniquidade. Mesmo, meus irmãos e irmãs, que nós não praticamos a iniquidade, mas, irmão, nós temos que pregar a verdade. Amém? Nós temos que pregar, nós temos que pedir para que Deus venha nos capacitar, irmãos, para viver, irmãos, uma vida plena diante do Senhor. Não vivermos segundo o mundo, para que Deus venha nos guardar, para nós não se corrompermos diante de Deus. Amém? Eu sei, irmãos, que não é fácil, é só Deus para nós guardar. Mas, irmãos e irmãs, está escrito na palavra:
tudo eu posso naquele que me fortalece. Deus vai te dar força, minha irmã, para você vencer o pecado, para você vencer a mentira, para você vencer o engano, para você vencer a prostituição, para você vencer tudo aquilo que Deus não se agrada. Por isso, meus irmãos e irmãs, que é preciso sempre nós estar na igreja, buscando. Sabe por quê? Porque é Deus que nos renova, é Deus que nos dá força. Amém? É Deus que nos dá força, irmãos. Então, meu irmão e minha irmã, vença na autoridade do nome do Senhor Jesus esse comodismo, vença a inveja, vence a perseguição, vence, meus irmãos e irmãs, tudo aquilo que quer entristecer o seu coração. Porque, meus irmãos e irmãs, a meta do mundo, a meta, irmão, das coisas carnais é sufocar a sua alma, oprimir você. Mas, irmãos e irmãs, a meta do Senhor Jesus é libertar o seu povo, libertar as igrejas, libertar, meus irmãos e irmãs, aquele que está cansado, aquele que está oprimido, aquele que está sem força, aquele que está sem esperança, aquele que não sabe, meus irmãos e irmãs, que rumo tomar. Essa é a meta do Senhor Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, não anda segundo os conselhos do ímpio, diz a palavra de Deus, onde está escrito, irmãos, aleluia, no livro de Salmo, não andeis segundo a vontade do mundo, os conselhos do mundo. Irmão e irmã, se nós for seguir, irmãos, o conselho do mundo, o mundo só vai apresentar para mim e para você derrota, só vai apresentar para mim e para você mentira, só vai, aleluia, fazer com que eu e você vivamos um mundo de ilusão. Não, meus irmãos, o que Jesus tem para mim e para você é uma vida de verdade, é uma vida de paz, é uma vida de gozo, é uma vida, meus irmãos, que mesmo que você tenha tão pouquinho material, mas você é feliz diante de Deus. Porque quando uma pessoa, meus irmãos, não tem Deus, quando uma pessoa, meus irmãos, não tem Deus dentro de si, para ele nada está bom, para ele nada presta. Por isso, meus irmãos e irmãs, que o homem da Bíblia chamado Zaqueu, ele entendeu, aleluia, a pregação do Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, que o homem da Bíblia chamado Zaqueu, ele entendeu a pregação do Senhor Jesus. Amém? A Bíblia diz, irmãos e irmãs, que esse homem chamado Zaqueu, ele era um homem, meus irmãos e irmãs, de pequenas estatura, mas ele era um homem, irmãos, que comandava uma nação. Está na Bíblia. Zaqueu, irmãos, era um comandante de uma nação. Amém? E como vocês sabem, meus irmãos, ele percebeu que Jesus ia passar naquele lugar, e a Bíblia diz que ele subiu em cima de uma árvore. E quando ele estava em cima de uma árvore, Jesus veio com a multidão e parou debaixo, meus irmãos, daquela árvore. E Jesus continuou a sua pregação, mas de repente o Senhor Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Jesus disse: desce depressa. Zaqueu, meus irmãos, pulou lá de cima embaixo. Porque, meus irmãos e irmãs, diante do Senhor Jesus, diante do Espírito Santo de Deus, ninguém é maior do que ninguém. Não adianta, meus irmãos, alguém achar que ele é o mais poderoso em cima dessa terra, porque o mais poderoso, meu irmão, minha irmã, em cima dessa terra se chama o Senhor Jesus, se chama, meus irmãos, a presença do Deus Todo-Poderoso. E nós sabemos, meus irmãos, biblicamente, que Deus, irmãos, ele não divide a sua glória com ninguém. Não adianta, meus irmãos, eu, você ou alguém em cima dessa terra empinar o nariz, porque construiu bilhões, trilhões. Isso, meus irmãos, diante de Deus não interessa nada. O que interessa, meu irmão, minha irmã, diante de Deus é as suas obras. Deus pergunta para mim e para você nessa tarde: quantas almas você ganhou? Quantas orações você já fez? Qual que é o seu objetivo? Aleluia! O que você tem feito diante do Senhor Jesus? Porque, meus irmãos e irmãs, tudo que o homem semeia, ele colhe. Então, meus irmãos, voltando aqui sobre a passagem de Zaqueu, Jesus falou: desce depressa. Quando Jesus falou: desce depressa, Zaqueu, irmãos, pulou daquela árvore junto com o Senhor Jesus. Da mesma maneira, meus irmãos e irmãs, Deus está falando nesta tarde para você, meu irmão, minha irmã, descer. Desce mais, desce na oração, desce no jejum, desce na obediência. Porque, meus irmãos e irmãs, ninguém consegue convencer o Senhor Jesus da mentira. O próprio Senhor Jesus, irmão, rompeu com o sistema, irmãos, daquela época. Por isso que o povo, meus irmãos, queriam matar Jesus de qualquer maneira. Porque, meus irmãos e irmãs, havia já um sistema religioso. Mas, meus irmãos, Deus não está em sistema religioso, não. Deus está dentro de você, meu irmão. Deus está dentro de mim. Aleluia.
como um ser poderoso, como um ser maravilhoso, com a sua presença, com a sua graça, aleluia, com o seu poder. Então, meus irmãos, quando Deus falou com Zaqueu, desce depressa, Zaqueu pulou, né, irmãos, junto de Jesus. Aleluia. Mas Zaqueu, irmãos, não se preocupou com o seu cargo. Zaqueu não se preocupou com a posição que ele estava, não. Zaqueu se preocupou por quê? Zaqueu recebeu, meus irmãos, a presença do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Zaqueu, meus irmãos, recebeu aquela presença maravilhosa, aquela presença, meus irmãos, que não há explicação. Porque, meus irmãos e irmãs, o homem carnal não entende o espiritual. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, Deus está chamando você, meu irmão, minha irmã. Deus está chamando, aleluia, toda a nação brasileira para a presença dEle. Aleluia, para nós entendermos o espiritual. Porque, meu irmão, minha irmã, quando você entende o espiritual, aleluia, você vive sobrenatural diante de Deus. Amém? A palavra de Deus diz, irmãos, que nós não podemos se envergonhar do Evangelho, porque ser Evangelho, irmãos, ser um crente, ser da igreja, meus irmãos, não é nós ficarmos defendendo a placa da igreja, não. Ser evangélico, ser crente, ser homem de Deus, ser mulher de Deus, é ter o poder do Pai diante de nós, é ter a presença do Espírito Santo, como disse Jesus, onde você estiver, estarei convosco até a consumação do século. Então, meus irmãos e irmãs, nesta tarde, receba a presença de Deus, aleluia, receba a força de Deus, receba alegria na tua alma, porque, meus irmãos e irmãs, o único que tem poder de dar alegria na alma do ser humano não é a bebida, não é o cigarro, não é a prostituição, não é engano, não, meus irmãos, o único que tem poder de dar alegria na alma do ser humano se chama a presença maravilhosa do Senhor Jesus. E Zaqueu entendeu, irmãos, Zaqueu entendeu, aleluia, porque, meus irmãos e irmãs, quando Zaqueu pulou até perto de Jesus, Zaqueu, irmão, já estava, aleluia, alegre, muito feliz, cheio da presença de Deus, cheio da alegria do Espírito Santo, aleluia. E Jesus falou, Zaqueu, hoje me convém que eu posa na sua casa. Amém? Quando o homem, meus irmãos, abre o coração para as coisas de Deus, abre o coração diante da palavra do Senhor, então, meus irmãos e irmãs, Jesus não despreza ninguém, indiferente, irmãos, aleluia, da sua classe e da sua posição. Deus não despreza ninguém. Deus também salva, irmão, aquele que tem bastante dinheiro. Deus salva todos, mas é preciso, meus irmãos e irmãs, nós se prostrar diante de Deus com o coração aquebrantado diante do Senhor Jesus. Quando, meus irmãos, Zaqueu pulou até Jesus, logo, meus irmãos, começou a hipocrisia, os perseguidores, né, irmãos, dos evangélicos de Jesus, murmurar, se levantar, falar mal contra Jesus. Por isso, meus irmãos e irmãs, continua fazendo bem, continua pregando a paz, continua pregando a doutrina, continua pregando a verdade, porque, meus irmãos e irmãs, aleluia, Jesus venceu, meus irmãos, o sistema religioso. Jesus venceu, meus irmãos e irmãs, aqueles até mesmo que se dizia religioso, mas, irmãos, a finalidade deles é outra. Meus irmãos e irmãs, o único objetivo da minha vida, de você, de nós, ser evangélico, de estarmos pregando a palavra, é nós ter um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Não adianta, meus irmãos, alguém querer usar o evangelho, aleluia, pregar uma coisa, mas viver outra. Não adianta, meus irmãos, porque vai ser reprovado diante de Deus. Não adianta, meus irmãos e irmãs, nós pregar o evangelho pensando em arrecadar trilhões, bilhões de dinheiro. Não adianta, irmãos, porque nós possamos ser reprovados na vinda do Senhor Jesus. É claro, meus irmãos e irmãs, que eu preciso, nós precisamos, a igreja precisa dos dízimos e das ofertas, mas, meus irmãos, muito mais, aleluia, Deus precisa de nós para pregar a verdade, pregar a santidade, pregar o arrependimento, pregar contra o engano, pregar, meus irmãos e irmãs, que só vai entrar no reino do céu aquele, meus irmãos, que estiver lavado, remido, aquele que verdadeiramente, irmãos, estiver dentro da igreja comprometido com a obra do Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos e irmãs, que o homem chamado João Batista, ele foi morto. Por isso, meus irmãos, que os apóstolos que andaram com Jesus foram mortos. Porque, meus irmãos e irmãs, a Bíblia diz que eles não estavam dispostos a enfrentar as perseguições, não. Eles estavam dispostos até mesmo a ser mortos por causa do Evangelho. Mas, irmãos, eles não passavam a mão na cabeça daqueles, meus irmãos, que não querem nada com Deus.
daqueles, meus irmãos, que não quer nada, mas quer atacar, quer falar coisas banais, quer perseguir. Não, meus irmãos, nesta tarde, irmãos, através dessa transmissão, Deus está levantando pessoas, em nome do Senhor Jesus, pessoas para fazer diferença. Deus precisa, meu irmão, minha irmã, pessoas envolvidas na obra dele, pessoas que fazem a diferença. Deus não precisa, meus irmãos e irmãs, pessoas que atacam o irmão, atacam a irmã, atacam o pastor, atacam o fulano, Bertrand. Deus reprova, meus irmãos, esses tipos de prática, mas Deus precisa, meu irmão, minha irmã, de pessoas envolvidas na obra dele. Aleluia, que com o objetivo de somar, com o objetivo, meus irmãos e irmãs, de ganhar alma para o reino do Senhor Jesus. E assim foi a decisão, meus irmãos, do homem chamado Zaqueu. Prontamente, meus irmãos, quando ele se deparou com Jesus, ele falou: Jesus, a partir de hoje, aleluia, eu vou devolver 4 vezes mais tudo que eu tirei da população. A partir de hoje, Jesus, eu vou devolver tudo que eu tirei dessa nação, eu vou devolver em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E ali, meus irmãos, continuou a perseguição contra Jesus, as falácias. Por isso, meu irmão, minha irmã, não temas. Você que tem passado luta, provações, por lutar pela verdade, por pregar a verdade, Deus está te dizendo esta tarde: não temas. Continua pregando, continua firme, porque Deus é contigo em nome de Jesus. Aleluias. E ali, meus irmãos, aqui eu falou para o Senhor: as pessoas que eu tirei deles, cobrei os impostos desnecessários, eu estou devolvendo 4 vezes mais a esse povo. Amém? Eu creio, meus irmãos, na autoridade de Deus, que haverá, irmãos, uma grande mudança em nome do Senhor Jesus no nosso país. Eu creio, aleluia, porque, meus irmãos e irmãs, Deus não se agrada daquele, meus irmãos, ou daquela que até mesmo usa algum sistema para explorar o seu povo. Deus não se agrada. Amém, irmãos? Porque, meus irmãos e irmãs, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus santo, Deus é um Deus verdadeiro. Aleluia. E ali, meus irmãos, Deus fez a grande obra sobre a vida, meus irmãos, de Zaqueu, que era, irmãos, uma grande autoridade naquela nação. Da mesma maneira, meus irmãos, eu quero aqui nesta tarde, irmão, falar que Deus está fazendo e vai fazer grandes obras, meus irmãos, nas autoridades do nosso país, do nosso Brasil. Deus vai fazer. Amém, irmãos? Vai fazer, porque eu creio, meus irmãos, no agir de Deus na nossa vida. Eu creio no agir de Deus, irmãos, porque a palavra de Deus, ela não cai por terra. Tudo pode passar, meus irmãos, menos a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos, ricamente. E só para concluir, meus irmãos, o povo tudo ali tirando sarro, zombando de Jesus, e Jesus disse para eles: olha, hoje veio a salvação a esta casa. Jesus falou, irmão, para aquele povo: hoje veio a salvação a esta casa. Mais um que estava perdido, mas foi encontrado pela mão do nosso Deus, o nosso Pai. E Jesus ainda disse mais: porque eu vim buscar o que se havia perdido. Amém? Jesus não veio para aqueles que pensam que é justo, para aqueles, meus irmãos, que seguem o sistema religioso. Não. Jesus veio buscar e salvar aquele que está perdido. Aleluia, e colocar o poder dele, colocar a unção dele sobre a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, continua buscando, continua orando, continua firme na presença de Deus, porque grande é a sua vitória, meu irmão, grande é a sua vitória, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, falei bastante, mas irmãos e irmãs, graças a Deus, eu estou falando aqui, irmãos, debaixo de uma autoridade muito poderosa. Se fosse para mim falar de mim mesmo, não teria nem palavras. Mas, irmãos e irmãs, vamos usar as redes sociais para pregar o Evangelho. Vamos usar, irmãos, as redes sociais para dizer que ainda que o inimigo tenha lutado contra a nossa vida, tem feito de tudo para nos destruir, mas aqui estamos, meus irmãos, com a nossa pequenina fé diante de Deus, porque até aqui o Senhor Jesus tem segurado nas nossas mãos. Até aqui, meus irmãos, Deus tem sustentado a nossa família. Até aqui, irmãos, o Senhor Jesus tem sido, aleluia, um socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, não tema nesta tarde. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Quero aqui mandar minha saudação a todos os pastores que estão me assistindo, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus continue dando graça, dando força. E que Deus venha, meus irmãos e irmãs, repreender
tudo aquilo, meus irmãos, que tem tentado nos entristecer, tudo aquilo, meu irmão, minha irmã, que tem tentado te entristecer, Deus está colocando a mão nesta tarde e está te dando vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, eu já vou estar encerrando essa transmissão. Quero dizer a todos os irmãos que logo mais, às 19 horas, vamos estar em oração, irmãos, na igreja. Estamos aí, irmão, no prosseguimento da campanha. A campanha, irmãos, que Deus revelou para nós estar fazendo com o tema: toda a ferramenta do mal não vai prosperar contra a minha vida e contra a minha família. Não vai. Não vai. Estamos aí, irmão, nesse propósito, estamos aí, irmão, nesta campanha, aonde, meus irmãos, estamos baseado no livro, meus irmãos, de Isaías, no livro de Isaías 54, versículo 17, também, né, irmãos, tem o Salmo 23, tem o Salmo 91, irmãos, vários versículos bíblicos, aleluia, porque, meus irmãos e irmãs, nós temos que buscar o refúgio nesse Deus. Porque o nosso Deus, Ele é Deus, irmãos, no momento mais difíceis. No momento mais difícil, meus irmãos, Deus, Ele entra com providência e Deus dá vitória. Então, meu irmão, minha irmã, não fica aí na tua casa triste, desanimado, só escutando coisas negativas, não. Ouça a palavra de Deus, ouça o Evangelho, ouça uma oração. Deus, irmãos, vai alegrar a tua vida em nome de Jesus. Então, estamos aí, irmãos, na poderosa campanha com o tema: toda a ferramenta do mal não vai prosperar contra a minha vida e contra a minha família. Não vai. Em nome de Jesus. Nós sabemos, meus irmãos, que está aí essa epidemia lutando contra as famílias, contra o povo. Né, irmãos? Mas, meus irmãos e irmãs, você tem um Deus. Eu tenho um Deus. Então, nós vamos ficar firme, meus irmãos, diante do Senhor Jesus. Porque Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso escape nos momentos difíceis, no momento de dor. Então, esse Deus que nós servimos, em nome de Jesus. Vai ser, irmãos, 4 final de semana essa campanha, viu? Hoje encerra uma etapa dessa campanha. Na outras final de semana é outra etapa. Irmão, será de 4 final de semana, sexta, sábado e domingo, esta campanha, com o tema: toda a ferramenta do mal não vai prosperar contra a minha vida e contra a minha família. Não vai. Amém? Não vai, porque Deus, meus irmãos, vai colocar a mão e vai dar vitória. A palavra de Deus diz, irmãos, que o mal ele não entra se ele não achar legalidade. Então, meus irmãos, vamos colocar Deus na nossa vida, na nossa família, para o mal não tocar, para o mal não entrar. Porque o mal entra, irmão, quando ele consegue achar espaço. Amém? Quando ele consegue achar espaço, então ele entra. E entra para destruir. Mas nós temos Deus como a nossa proteção. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui com a nossa igreja localizada no bairro Butantã, São Paulo, irmão. Rua Carmino Lourenço Delgás, número 22, bairro Butantã, São Paulo. Irmãos, estamos na fé, orando. Também quero dizer aos irmãos que às 22 horas temos oração na igreja também. Claro, meus irmãos e irmãs, que ainda estamos seguindo rigorosamente as determinações, né, irmãos, impostas, né, pelas autoridades da saúde, porque, meus irmãos, não é brincadeira, amém? Mas vamos continuar orando e jejuando em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos. Meu Deus, visita cada irmão, cada irmã que está nos assistindo. Nesse momento, coloca as tuas mãos. Espírito Santo de Deus, entra com providência e dá vitória. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos. Quero aqui agradecer a presença de todos os irmãos pastores que somos aí conhecidos de longas datas. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus abençoe ricamente a cada pessoa, a cada irmão, em nome do Senhor Jesus. Quero mandar minha saudação a todos que irão nos assistir em nome de Jesus. Quero dizer aos irmãos que estamos orando, viu, irmãos? Estamos orando, estamos pedindo a Deus em nosso favor, em favor da nossa família e também em favor de todos, em favor do nosso Brasil. Amém? Ficam todos com Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.